Boa noite a todos. Depois dessa prece, muito tranquilos que estamos. Vou usar óculos porque eu não quero, mas infelizmente não tem que fazer, né? Vamos lá. Bom, depois então de setembro, falamos tanto então a respeito do suicídio, dessa luta que nós temos em salvar vidas e não perdê-las. Tivemos a Semana Espírita e a Lilian me incumbiu então de falar agora, em outubro, na Semana da Criança, sobre quem é essa criança. Nós não vamos dar receitas de como lidar com essa criança, mas temos hoje a vontade de lembrar quem é essa criança que nós temos hoje no nosso meio. Então vamos começar com o embasamento doutrinário. No trecho da questão 385 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos vêm nos dizer que as crianças são seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes então todos os aspectos da inocência. Praticamente todos nós que estamos na casa espírita sabemos que a criança não é uma criança, ela está uma criança e passa por esse período de infância, mas que ela é um espírito imortal, que já passou por outras existências, que tem toda uma carga, tem uma história e que vem com essa aparência inocente para que nós realmente não fôssemos excessivamente severos nas cobranças que talvez nós achamos que temos o direito de ter com esse espírito. Porque nós todos sabemos que assim como nós, essa criança não deve para nós, nem nós para ela. Devemos todos para a lei. Nos colocamos como forma educativa na família e não como forma punitiva. Podemos ainda completar dizendo que os filhos são companheiros espirituais dos pais de lutas antigas, que vêm cobrar ou pagar débitos de outros tempos ou que trazem alegrias puras por créditos adquiridos. A gente até sabe que as alegrias puras, elas são mais difíceis da gente encontrar no nosso meio. Em geral, nós realmente temos ajustes para fazer entre nós com esses espíritos que vêm novamente, com essa organização frágil, sugerindo sempre o Evangelho vem nos sugerir alguém que precisa de nós. Né? Continuando o nosso embasamento. Imagina se essa criatura chegasse assim, cobrando uma dívida de nós. Né? Tocou a campainha, a gente olha no olho mágico e essa criatura chega e olha pra gente assim, dessa maneira. Para resolver as coisas que nós temos com esse espírito do passado. Ia ser complicado, né? Ou se chegasse assim, né? Olhando assim para ver quem é que vai mandar ali a partir daquele momento. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que eu não ia abrir a porta, né, Rosa? Melhor não, assim, com toda essa carga emocional de cobrança, melhor não. Então, por isso tudo, eles vêm com um aspecto de tanta dependência, de tanta doçura, precisando de nós. É completamente diferente, né? Mas esse aspecto aqui tem na sua essência embutido alguém que traz muitas cargas emocionais, muitas histórias. E nem todas elas de cunho positivo, podemos dizer assim. Vem com esse aspecto assim, que pode ser que no futuro se torne aquela figura coordenando todo mundo, mas nesse momento a gente tem vontade de pegar, de cuidar, depende de nós. E nós adoramos a dependência que a criança tem, não é verdade? É ou não é bom ter alguém que a gente possa pegar no colo e que teoricamente a gente possa conduzir. Ó espíritas, compreendei nesse momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e pondo todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? É um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que é datado de 1864. E por que nós trazemos a data? O texto vem nos lembrar que é uma alma que vem do espaço para progredir, que não é nossa, que nós temos responsabilidade com ela, porque a tutela é nossa, e que em algum momento nós vamos prestar conta dessa alma.
Eu lembrei de colocar a data porque o direito, bem mais tarde, mas bem mais tarde mesmo, vem falar exatamente disso. 1864 para 1988. A partir da Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças brasileiras, sem distinção de raça, classe social ou qualquer forma de discriminação, passaram de objetos a serem sujeitos de direito, considerados em sua peculiar condição de pessoas em desenvolvimento e a quem se deve assegurar prioridade absoluta na formulação de políticas públicas e destinação privilegiada de recursos nas dotações orçamentárias das diversas instâncias político-administrativas do nosso país. O que isso tem a ver com doutrina espírita? Bom, quando a providência divina nos demonstra a sabedoria e a generosidade, mandando os filhos à reencarnação em forma de criança, dando uma organização frágil, nos oportunizando reaprender a amar esses seres que já estiveram conosco, segundo nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, nós ficamos pensando que a nossa evolução vem a passos de formiga. Porque só agora, há pouco mais de 20 anos atrás, se deu a essa criança o que ela é, um sujeito de direito. Porque até então, na nossa Constituição, a criança era um objeto de direito. Ela era minha, eu podia fazer o que eu quisesse com ela. Mas o Livro dos Espíritos e o Evangelho nos diz que ela nunca foi nossa, que ela é um espírito que vem para progredir, tutelada na nossa mão, que nos dá a responsabilidade de desenvolvê-la. Lhe coloca em condições que são peculiares, exatamente o que o direito vem nos dizer depois. Ela é alguém em desenvolvimento e nós demoramos tanto tempo para nos dar conta disso. Isso nos mostra que o espiritismo, que o direito e que outras frentes da sociedade vêm construindo uma casa nova para essa criança. Criando uma casa nova onde essa criança não sofra violência, onde ela não sofra abuso sexual, onde ela tenha suas necessidades básicas na condição frágil que ela tem atendidas, e não são os seus caprichos, mas sim as suas necessidades. Que ela possa estudar, que ela seja uma criança cuidada e amada. E nós vemos bastante críticas com relação ao ECA, como se a gente não pudesse fazer nada mais com a criança. Na verdade, nós não podemos mais violar os direitos da criança. Essa semana eu vi por 2 vezes crianças andando sem cinto de segurança no banco da frente do carro, numa BR. Hoje a lei não nos permite mais, porque essa criança não é nossa. Existe uma lei que assegura que essa criança ande sim no banco de trás com o cinto de segurança. Não é verdade? Eu não tenho mais o direito de colocar o meu filho em risco, como antes de 88 eu tinha, porque o filho era meu, ele era meu objeto de direito. Então, nós vamos sim construindo uma casa nova, assegurando os direitos dessa criança, como nos foi pedido para conversar hoje, mas nos questionamos até que ponto nós realmente estamos fazendo isso. Até que ponto nós estamos buscando realmente educar essa criança, além do ponto de vista de nutrir, de dar a ela condições de moradia ou de alimentação. Até que ponto nós estamos questionando quem realmente é essa criança hoje? Será que nós já vemos essa criança como um sujeito de direito que precisa ser olhada num todo, ou nós ainda imaginamos que nós conduzimos a situação da maneira que nós achamos que é mais conveniente para nós, ou para a nossa família, ou para a estrutura que nós temos? O que nós queremos, então, dizer com isso? O que seria realmente educar? Educar do ponto de vista da alma, como o Evangelho já sugere, que nós aproximássemos essa alma de Deus, através dos nossos cuidados, da educação que nós decidimos dar para essa criança, e nós ainda temos muita dificuldade de entender o que é educar. Nós ainda vimos a educação, a ação do educar, como algo que nós repetimos, que nós dissemos para alguém, como se nós colocássemos alguém sentado e disséssemos para essa criança o que ela tem que fazer. Chega a dar uma agonia de vê-las presas ali, sendo que teria todo um espaço para que se pudesse trabalhar com uma criança. Nós ainda temos esse conceito. Mas aí nós vamos buscar o que é educar. Educar vem do latim. E Sócrates, o filósofo, quando foi acompanhar a mãe dele num parto, que era muito difícil, para ajudar ela a fazer esse parto, ele, observando a dificuldade daquela criança nascer, se deu conta de que se aquela criança não nascesse naquele momento, ela morreria dentro da mãe.
Se a mãe morresse, se a criança morresse, a mãe morreria também. Ele pensou que o nosso desenvolvimento e a nossa educação não é diferente. Quando as nossas ideias, que são nossas, quando o nosso processo criativo morre dentro de nós, 1, 2, 3 vezes, nós vamos deixando as ideias morrerem dentro de nós, nós vamos tirando para fora, nós também morremos. E aí ele vem nos dizer, então, na conclusão dele, que de uma certa forma o conhecimento está dentro das pessoas. Que essas crianças são capazes de aprender por si mesmas, mas que nós, como educadores, pais, evangelizadores, nós podemos ajudar no nascimento desse conhecimento, que é um processo completamente diferente de colocar coisas para dentro. O nosso processo é extrair as coisas de dentro dessa criança que está nas nossas mãos. E a doutrina espírita concorda, porque ela vem nos dizer na questão 621 que as leis de Deus estão na nossa consciência, de todos os espíritos, das crianças que estão na nossa mão também. Então, se nós temos que encaminhar essa alma a Deus, se as leis de Deus estão dentro dessa criança, se ela já teve outras vivências, pouco nós temos a ensinar. O nosso papel de fato é ajudar a extrair essas potencialidades que a criança tem dentro dela, respeitando esse desenvolvimento e identificando as dificuldades que ela traz de outras vivências, o que ela traz de potencial, o que ela traz de dificuldades. Esse é muito mais o papel que nós temos que ter com essa criança que hoje está na nossa mão, que não significa exatamente ensinar, mas significa muito mais extrair, considerando as vivências anteriores de um espírito que vem, mas que vive momentaneamente num processo de desenvolvimento novamente. Bom, para que se possa extrair, respeitando o desenvolvimento, como sugere a doutrina espírita, como sugere o direito, nós precisamos talvez conhecer um pouquinho mais esses processos. E falar da criança poderia ser feito de várias maneiras diferentes, nós poderíamos escolher vários processos, mas, como nós precisamos seguir um caminho, eu sigo a orientação do Divaldo, que vem nos dizer que quando nós falamos em desenvolvimento, quando nós falamos no cerne do comportamento humano, nós precisamos buscar recurso em outras ciências, nas ciências humanas, na psicologia, por exemplo, que é uma ciência humana que nos ajuda a entender muitas das questões que não estão escritas de forma clara no Livro dos Espíritos, porque nós não tocamos diretamente nesse assunto. Ela nos dá embasamento para que nós procuremos as respostas. E na doutrina espírita, nós entendemos que nós somos animados por uma energia que nós chamamos de energia sexual, que permeia e anima as nossas ações. Não somente a nossa vida sexual, não somente o ato sexual, mas tudo aquilo que nós fazemos. Enquanto mãe, enquanto professor, enquanto educador, quando eu lavo a louça, é uma usina potente que nós temos dentro de nós. E aí, buscando ajuda à psicologia, nós vamos entrar em encontro com as ideias de Freud, que talvez ainda seja mal entendido pelo senso comum, mas que vem nos dizer que, sim, nós temos uma energia que ele chama de energia do prazer, a energia da libido, que é a energia afetiva original que vai sofrer progressivas organizações durante o desenvolvimento. E por que nós vamos falar disso e não de uma outra frente? Bom, nós trabalhamos com o ciclo dos pais e me parece que a maior preocupação dos pais é o que essa criança vai ser no futuro. Não é essa a preocupação da maioria de nós? Quando nós temos uma criança, a gente sabe se ela tem saúde, se ela está aprendendo na escola e o que ela vai ser quando ela crescer. Que tipo de adulto ela vai ser. E aí nós jogamos uma preocupação lá na frente que nós já poderíamos estar trabalhando com muita tranquilidade dentro do processo do desenvolvimento dessa criança. Então essa energia vai se deslocar na vida da criança, caracterizando, portanto, fases do desenvolvimento que são muito importantes para que a gente possa lá na frente ter um adulto equilibrado, razoavelmente equilibrado, obviamente. Vou passar rapidamente pelas fases para que a gente possa, em outras oportunidades, estudar mais profundamente elas. Mas, vamos falar então da fase oral, que acontece aproximadamente no primeiro ano de vida. Nós sempre vamos usar o termo aproximadamente porque não existe uma data de começo e uma data de final. A criança nasce e aproximadamente durante o primeiro ano de vida, essa energia da libido, essa energia do prazer permeia pela boca. E a boca se constitui não somente em um órgão privilegiado de satisfação, mas principalmente
em um tipo de relação entre o bebê e a mãe. O bebê não tem noção ainda de que ele é um bebê nos primeiros meses de vida. Ele tem uma ligação muito expressiva com a mãe. E a clínica com bebês já vem demonstrar que muitos dos distúrbios de alimentação se relacionam a dificuldades nas relações precoces. Nos preocupamos com o adulto lá na frente, mas muitas vezes não damos o tempo necessário da amamentação. E aqui nós não estamos cobrando as mulheres que amamentem no peito, muitas de nós não conseguimos fazer isso. Não é isso. Mas que se dê o tempo da amamentação, que se dê o colo, que se dê o afeto que a criança precisa ter nos primeiros meses de vida, sim. Que é diferente da gente amamentar com a mamadeira com a criança no colo, numa posição que ela possa nos enxergar e sentir o nosso afeto e jogar ela e segurar a mamadeira assim. É completamente diferente. E pulando essas fases, nós poderemos ter, e certamente teremos alguns problemas, porque essa sensação, essa necessidade do prazer que passa pela boca no primeiro ano de vida não foi nutrida, não foi saciada. Então esses distúrbios vão ocorrer lá no futuro. E nós não estamos falando de alguma coisa pouca. Nós estamos falando de talvez bulimia, anorexia, o alcoolismo que nem sempre vem de uma outra existência. E eu gosto muito na fala de Sérgio Lopes, quando ele nos diz que nós como espíritas às vezes entramos, tudo vem de uma outra vida. Tudo é karma. E não é bem assim. Muitas das coisas que nós vivemos nessa existência, nós buscamos nessa mesma existência. O primeiro congresso espírita que eu fiz, e é inesquecível quando a gente faz o primeiro congresso, na fala de Alberto Almeida, ele vem justamente nos dizer, quando nós não temos tempo de amamentar, e inclusive amamentar no colo com a mamadeira, às vezes lá na adolescência, o nosso filho mama no balcão do bar. Eu nunca esqueci dessa frase dele, porque me marcou bastante, e depois eu fui pesquisar para entender melhor como essa fase oral ela é tão importante, tão significativa na vida das nossas crianças. Então, sim, o colo, sim, o afeto, sim, o aconchego, sim, o momento de mamar. Esta criança moderna e tão inteligente que está vindo nas nossas mãos precisa e merece tudo isso. Depois, nós vamos passar pela fase anal, que também vai acontecer aproximadamente entre o segundo e o terceiro ano de vida, onde nós vamos falar então ali da maturação do controle muscular. As fezes são o primeiro produto que a criança sente que ela produz e que ela pode controlar. E isso é muito significativo em todo o desenvolvimento dela. Porque quando a criança ama e se sente amada pelos pais, cada elemento que ela produz é sentido como bom e valorizado. O sentimento básico que fica estabelecido a levará em todas as etapas posteriores da vida a sentir que ela é adequada. Nesse momento em que ela tem esse controle, ela consegue perceber se a postura dela é adequada ou não, se ela é aceita ou não. Se nós perguntarmos para 10 pessoas do nosso meio, quando a gente tira a fralda de uma criança, nós teremos 10 opiniões diferentes, não é verdade? Antes do inverno, depois do inverno, com tal idade, não é assim? Não existe isso. Cada criança é única e o nosso papel é observar a maturidade dessa criança e permitir que ela possa vivenciar a fase que ela precisa vivenciar naquele momento. Nós conhecemos adultos que são compulsivos, obsessivos, paranoicos, excessivamente preocupados com limpeza, conhecemos, né? Controle. Quando nós pulamos fases do desenvolvimento da nossa criança, lá na frente nós temos uma conta para pagar. A fase fálica, que acontece aproximadamente entre o terceiro e o quinto ano de idade. Ela começa a ter interesse pelos genitais, as diferenças sexuais. Ela se dá conta que ela é um menino e ela é uma menina. E isso é um processo muito natural, que nós também temos uma grande dificuldade de lidar. E a gente vê isso pela escolinha. Quando alguém mostra o genital para outra criança, aquilo gira um frenesi. E aí nós temos uma outra mãe que tem noção do desenvolvimento e a gente consegue lidar bem. Mas a maioria vai dizer o quê? É sujo, não pode colocar a mão, é pecado, Deus castiga. Vocês não tiveram isso na infância de vocês? As pessoas, tem uma ali que passou quem passou dos 40 sabe de muitas coisas que a gente fala e que hoje nós estamos procurando lidar de uma maneira melhor. Então, se o processo é natural, nós vamos dizer, olha, isso é privado, nós não temos que mostrar. É tão simples. E a gente tira o foco desse interesse e pronto. Mas não é pecado, não é sujo. Nesse mesmo tempo, a criança vive
O complexo de Édipo, que também é tão mal interpretado. Quem tem filho homem sabe que o menino ali naquela faixa entre 3, 4, 5 anos, ele é ou não é encantado pela mãe? Ele elogia a mãe é linda. O Heitor teve a capacidade de dizer que eu sou mais bonita que a Ivete Sangalo. É um complexo de Édipo que não tem tamanho, né? Mas a gente vai administrar. Então, realmente, a gente percebe que isso não é loucura. Isso são percepções que a gente vai tendo no processo e são absolutamente naturais. O menino começa a imitar o comportamento do pai e se encanta pela mãe. A menina imita o comportamento da mãe e se encanta pelo pai. É o processo em que a criança vai ali naquele momento aprendendo a amar. E sim, é dentro de casa que se aprende a amar, que se tem esse despertamento do amor. Mas se a gente aprende que o amor é algo positivo, a gente também neste momento aprende que o amor incestuoso é uma relação proibida e que deve ser castrada. E é nesse momento que a gente começa a lidar bem com isso. Mas eu não sei se vocês conhecem, a gente vê uma mãe ou outra, né, que alimenta e isso vai longe, né? Sim, é o rei da mamãe. Sim, não vai casar, vai ficar com a mamãe. E vai alimentando. Alguém conhece problema entre sogra e nora? Ou só eu conheço? Não, né? Entre sogro e genro. É esse complexo de Édipo que a gente leva embora, porque nós alimentamos. Às vezes, esse complexo no meio de um relacionamento que está desajustado, o que é bem comum também, a gente acaba deslocando esse amor que era do marido nesse filho. Mas ele está pedindo para ser castrado. Está pedindo para entender que é o momento de ele aprender o papel sexual dele, valores e normas. O papai, a mamãe é mulher do papai e não do filho. E ele vai aprendendo que existem vários tipos de amor e a gente vai lidando com toda a afetividade, causando com amorosidade o entendimento dessas fases e respeitando elas e não jogando elas para a vida adulta. Passada por essas fases todas, nós chegamos então no período de latência, que é aproximadamente entre o 6º e o 12º ano, que também é um período bem bonito, como todos são, mas é um momento em que parece que a criança desabrocha. É um momento em que a criança vai para a escola, começa a ser alfabetizada, e às vezes aquela criança que era tímida, envergonhada, às vezes a gente brinca assim, deixa ir para a escola, deixa ir para o primeiro ano, que parece que alguma coisa acontece. Realmente acontece, porque a acomodação dessa energia sexual, que foi lá acomodada, permeada em todas as fases dela, e que nada tem a ver com sexualidade, mas com energia sexual, que é completamente diferente, ela é canalizada para o desenvolvimento intelectual e social da criança. A criança começa a soltar a mão do pai e da mãe. Mesmo que ela estivesse na escolinha, ela vai para um outro sistema, que é maior, que é menos centrado em cada criança, que é mais coletivo, e ela vai se desenvolvendo. Aí a gente tem pessoas que acham que a gente tem que ensinar a criança a ler e escrever antes de ir para a escola. Pecado, né, gente? Cortar a fase da criança. Todos nós já sabemos, eu fiz magistério, era uma pirralha de 14 anos, que vai chegar ao ponto que a criança vai ter o estalinho. Nós vamos estimulando com brincadeira, em algum momento, se essa criança não tiver nenhum problema neurológico, ela vai ler e vai escrever sem nenhuma dificuldade. Quem é professor sabe disso. Às vezes isso vai acontecer lá em setembro, outubro. A mãe já perdeu a esperança e a criança começa a ler e escrever de uma hora para outra. E é fantástico ver esse desenvolvimento. Eu não sei se vocês lembram do de vocês, mas eu lembro o primeiro livro que eu li. A sensação de empoderamento de ninguém mais poder enganar a gente, né? Ai, tu não pode entrar ali. Não posso, porque eu já sei ler. A gente poder ter essa sensação e respeitar e permitir que isso aconteça no momento que tem que acontecer da criança, para que ela se sinta construtora desse saber e tirar esse óculos escuros, porque ir no armazém comprar alguma coisa e saber o que vai receber de troco. Vocês não faziam isso? As crianças hoje não fazem, porque a gente não deixa. Mas na nossa época a gente fazia. E era uma sensação muito boa de ir se descobrindo. Nós tínhamos esse espaço. E essa criança que nós temos hoje, ela precisa desses espaços para que ela se desenvolva, para que se extraia o potencial de dentro dela, porque o desenvolvimento é um processo natural. Não foi criado por Freud, foi criado por Deus. Ele só estudou para nos ajudar a entender e a respeitar esse processo. E aí, se tudo isso acontecer de uma maneira relativamente boa, e nós não estamos aqui falando de perfeição, de pais, de educadores, não isso. Essa criança vai chegar na adolescência e só aí essa criança vai colocar a energia sexual na busca do prazer do outro.
então nós poderíamos lidar com tudo isso com mais tranquilidade, com mais respeito, com mais carinho, sem essa ansiedade de fazer essa criança pular tantas fases para chegar lá na frente. Um processo que é incrivelmente rico, necessário, e se nós pararmos para pensar, Deus não manda essa criança como criança para nós só para que nós não dedicara com aquele adulto na porta. Ele faz isso em generosidade a essa criança que tem a oportunidade de ser reprogramada e reorganizada nas suas construções psíquicas e emocionais. Ela passa pelo menos 12 anos dessa existência sendo reorganizada, ou não, ou atropelada. Depende de como a gente vai lidar com tudo isso. Porque nós estamos muito, mas muito ansiosos em fabricar adultos. Às vezes a criança nasce, eu já ouvi isso várias vezes, me desculpa se alguém faz isso, mas é que eu não sei ainda se isso é ou não é. E a pessoa começa a fazer poupança para a faculdade da criança, mas não leu nada sobre o desenvolvimento dela. É da gente se questionar. Então, eu vou trazer a ideia da Ana Maria Carolina, professora da USP. Ela tem um livro para quem tem interesse sobre a criança, entender um pouco mais como ela funciona, aprendendo de 0 a 6 anos. Aprendendo com a criança, não ensinando a criança. Ela vem nos lembrar justamente isso, nos pedir para não olhar para a criança como aquela que ela vai ser um dia, mas olhar como ela é agora. Ela nos diz que é preciso ter muita cautela com a ênfase demasiada em pautar o cuidado da criança somente no objetivo de preparar essa criança para o futuro. Porque nós não sabemos tudo sobre a criança, não sabemos tudo sobre o espírito, não sabemos tudo sobre esse contexto, mas nós já sabemos que a criança não é uma tábua rasa, que nós não vamos escrever a história desse indivíduo ao nosso bel prazer, nós já entendemos isso, e a maior dificuldade que os pais têm quando eles pegam aquela criança no colo do hospital e levam para casa, que desde o primeiro dia eles se dão conta que nada vai ser como eles planejaram, né? Vai ser tudo diferente. Esse é o primeiro embate que a gente tem com a gente mesmo, mas ela é criança agora. E agora essa criança está nas nossas mãos e o que nós fazemos agora é que vai construir o futuro dela. Lá quando eu fiz magistério, eu era bem avoada, mas teve umas coisas que me marcaram. Eduquem as crianças, não será preciso castigar os homens. Essa frase ficou na minha cabeça. Não é nada longe disso aqui, não é nada longe do que a doutrina nos traz. Vamos identificar as tendências que elas trazem, extrair o que elas têm de bom e vamos cobrir essa multidão de pecados com o que tem de positivo. E dessa maneira a gente vai conseguir reconstruir. Porque Freud também acreditava, mesmo não sendo espírita, que muito do que nós somos como adultos é determinado pelas nossas experiências da infância. Então toda essa organização que vem parar na nossa mão está na lei divina, está na sabedoria do nosso Pai, na observação desse processo, nesse processo de reorganização de estrutura desse ser que nós chamamos agora de criança, mas que não é uma criança. No Evangelho diz que ela vem do espaço para progredir. Reorganizemos todo esse processo para que ela realmente, chegada no final deste primeiro processo da infância, ela esteja em condições de decolar e realmente progredir. Porque quantos de nós está até agora sapateando para arrumar as coisas dessa encarnação e não decolamos ainda? Muitos de nós, né? A gente não sabe nem por que está dando volta, mas é o processo em que há muitos de nós ainda nos encontram. Então nós poderíamos proporcionar algo diferente para os nossos filhos. A Regina não falou de afeto. Nós todos sabemos a necessidade do afeto. É a maior descoberta da neurociência dos últimos 100 anos. Nós todos sabemos a necessidade do amor, que eles são fundamentais para essa criança que nós temos na nossa mão, mas nós também já sabemos que tudo isso não dispensa o conhecimento. Nós precisamos conhecer para extrair o que essa criança tem de melhor. E pular essas fases importantes ou não permitir que elas aconteçam, não dar espaço para esse desenvolvimento, é sem dúvida um ato de desamor que nós estamos tendo com as nossas crianças. A verdade vos libertará. A verdade é o conhecimento. Amai-vos e instruí-vos. E nós falamos tanto na doutrina, primeiro se instrui para depois amar. É isso. Nós precisamos entender algumas coisas, não todas,
mas ter interesse em entender, para que nós possamos amar esse indivíduo, que nós não precisamos pensar se ele vem cobrar conta ou não vem cobrar conta. Ele vem para que nós possamos aprender e crescer juntos, para que em dado momento nós já possamos ainda nessa vida trocar. Porque boa vontade, pessoal, é muito bom, mas não é suficiente. A doutrina espírita, quando a gente leva ela a sério, a gente se dá conta disso. Ela não é mágica, ela não é... vai me faltar a palavra. Não é um senso religioso sem fundamento. Não. Nós precisamos estudar para entender os processos. E aí realmente nós vamos levar a sério tudo o que acontece conosco enquanto espíritos que nós somos. E aí a gente pode estar se perguntando assim, mas como é que nós fomos criados, né? E a gente está aqui, sobreviveu, e os nossos pais não sabiam de nada disso, né? Pois é, nós estamos aqui, sobrevivemos a tudo isso, uns sabiam mais, outros sabiam menos, e nós fomos construindo, através desses saberes diferentes que passaram por nós. Mas a diferença entre os nossos pais de uma geração passada ou duas é que quando nós não sabíamos, nós fazíamos o quê? Proibíamos. Não é assim? Nós não somos a geração do não e pronto? Nem tinha não e por quê? Era não e pronto. Nós agora continuamos não sabendo de tudo. É verdade, não somos os donos da verdade. Mas, como nós não sabemos tudo e nós somos modernos, o que nós fazemos? Permitimos tudo. Saímos de um momento que nada pode para um momento que tudo pode e nós estamos perdidos. Numa sociedade que é violenta, que tem muita drogadição ainda, com valores que estão muito, muito confusos, e nós permitimos tudo porque nós não sabemos como lidar. Nós não vamos entrar nesse caso, mas hoje nós temos uma polêmica sobre a ideologia de gênero. Passada pelas fases do desenvolvimento, nós já entendemos que algumas coisas não cabem, mas nós precisamos ler. E nós lemos pouco, nos informamos pouco e discutimos opiniões. Eu acho, fulano acha. Mas se nós realmente levarmos a sério as nossas crianças e aquelas pessoas que estão na nossa mão, nós precisamos mais do que ter opinião. Nós precisamos ter informação. E muitas vezes nós precisamos ter auxílio. Às vezes a gente não sabe como lidar, mas tem uma psicopedagoga lá na escola que pode nos auxiliar. Tem alguém na nossa família que tem mais conhecimento de alguma coisa do que nós. Nós podemos pedir ajuda. Porque hoje o que não nos falta é conhecimento. Porque nós temos essa desculpa de que os nossos pais não fizeram isso conosco, né? Daí eu vou perguntar se alguém aqui não usa celular. Alguém não usa? Todo mundo usa, né? E os nossos pais não usavam. Então vale a pena pensar que eles não fizeram algumas coisas porque eles não tinham na mão, mas agora nós temos. Então, os nossos pais, mesmo sem informação, nos deram uma oportunidade. A criança que consegue algo por meios próprios, ela adquire uma gama de conhecimento superior àquelas que recebem as soluções prontas. Isso os nossos pais, não sei se eles sabiam ou não, mas eles nos deram essa oportunidade. Nós tínhamos o tempo de fazer as coisas, talvez não ficássemos tanto em escola. Nós pudemos construir um pouco dessa nossa autonomia, né, de ir no armazém buscar as coisas, de lavar o nosso tênis, coisas que hoje nós não damos para os nossos filhos, mas eles deram para nós. Eles nos construíram autonomia que é diferente de independência. Independência em algum momento todos nós vamos ter. Porque caminhar a gente vai conseguir fazer as coisas em algum momento. Agora, ter a iniciativa de fazer, isso é uma coisa que nós podemos ajudar os nossos filhos se nós lhes dermos mais espaços e menos tarefas. Eu já passei do tempo, vou ter que encerrar. Não tínhamos uma fórmula hoje sobre as crianças, nós queríamos apenas lembrar que essa criança é um ser que vem do espaço para progredir, que ela não é nossa, não é nosso objeto, então nós não podemos incutir aquilo que nós achamos. A gente precisa parar de achar e buscar informação para educar esse espírito que está nas nossas mãos, porque nós falamos em regeneração, mas se nós continuarmos sem bússola, nós não vamos regenerar nunca, vai demorar muito para chegar lá. Que nós possamos ter esse olhar, sim, de amor com essa criança, mas do amor que busca conhecimento. Quinta-feira é dia da criança, eu só queria lembrar que para essa criança menos é mais. Que menos agenda de compromissos, menos balé, menos natação, menos, é mais tempo de brincar. E a criança tem direito a brincar, ela precisa brincar para se desenvolver. Que menos TV é brincadeira na rua, que nós fizemos bastante e foi muito bom.
Que menos internet é mais interação conosco e com as outras crianças. Que menos trabalho nosso, às vezes para comprar coisas que nós nem precisamos comprar, é mais presença com os nossos filhos. Que sim, nós podemos dar para os nossos filhos tudo que os nossos pais não nos deram de material ou de conhecimento, de respeito no desenvolvimento. Os nossos pais fizeram o que eles sabiam e podiam fazer. Nós podemos bem mais do ponto de vista do conhecimento, porque nós já temos muitas ferramentas a nosso favor. E aí nós podemos parar de nos preocupar em fazer um adulto bem-sucedido. Porque se a gente dá autonomia, dá tempo para ele amarrar o cadarço do tênis, se sujar bastante comendo, ele vai construir isso dentro dele. Porque quanto mais a gente dá comida na boca porque está com pressa, amarra o cadarço porque tem que sair correndo para o inglês, menos a gente dá espaço para essa criança de se desenvolver. E menos autonomia ela vai ter, e menos bem-sucedida nesse ponto de vista que a gente tanto se preocupa, ela também vai ser. Quanto mais a gente diz, desce daí, vai cair. A gente castra tanto essa criança que quando ela chegar numa empresa, ela tiver uma ideia criativa, ela não vai dar essa ideia. Porque ela vai achar que tudo que é diferente é transgressor, ela não pode fazer. Então nós precisamos pensar realmente, entender mais o desenvolvimento, nos sensibilizar com essa parte que é tão importante, que é a parte do conhecimento, para que nós realmente possamos dar o nosso melhor. Ferramenta é o que não nos falta. Eu vou só passar um videozinho bem rapidinho, para lembrar que a criança, para ter infância, precisa de muitas coisas, não só ser criança. E que a infância passa muito rápido, a vida adulta é para sempre. Obrigada e uma boa semana para todos vocês. Domingo a gente foi andar de bicicleta. O dia estava acabando, tinha um monte de outros pais e outras filhas na ciclovia. O sol ainda batia de lado, uma brisa boa soprava enquanto a minha filha falava. Era um dia desses de calor no meio de outros dias de frio. Um dia desses que a gente esquece que existe qualquer problema. Era um desses dias que enquanto você aproveita vai sentindo uma nostalgia porque sabe que ele vai acabar. A minha filha disse que não tinha medo da morte. Mas eu tenho medo do futuro, pai. Eu tenho medo de crescer, eu tenho medo de você e a mamãe envelhecerem. Eu tenho medo de virar adulta, de ter que arrumar um emprego, eu tenho medo de ter contas para pagar, eu não tenho medo da morte. Para mim a morte não é a pior coisa que pode acontecer para alguém. A morte é como dormir para sempre, só isso. É muito pior sofrer um acidente, não poder mais correr, nunca mais andar de bicicleta. É muito pior ver os pais envelhecerem, saber que eles vão morrer. E eu só dizia, pois é verdade. Eu também sinto isso. A brisa batia no meu olho e era uma boa desculpa para o choro. Ela dizia que queria congelar o tempo. Ela queria ficar para sempre com 8 anos, a irmã com 2 anos, os pais congelados com essa idade, com esse trabalho. Eu gosto do meu colégio, pai, das minhas amigas. Eu gosto da nossa vida, da nossa casa. A gente andando de bicicleta e ela me falando essas coisas sem saber que eram bonitas. Ela falava tudo isso sem saber que eu sentia a mesma coisa. Era lindo e doído ao mesmo tempo. Como uma música triste num casamento. Como um jovem que adoece no verão. Como um dia quente no meio de um monte de dia frio. Um dia que você sabe que vai acabar.